E aí, gurizada, vamos continuar com a nossa planilha de frutas, fazendo as somas e calculando quantos produtos de cada tipo a gente tem e quantas frutas no total a gente tem. Na última aula, a gente viu como é que a gente faz isso através das operações matemáticas, né? Então, eu posso selecionar onde eu quero o resultado, coloco um símbolo de igual, e aí eu posso ou digitar os valores, o que na verdade estou fazendo o trabalho dobrado, ou eu posso selecionar cada uma das partes que eu vou utilizar na minha operação e mais as operações matemáticas relevantes, no caso. Eu quero esse quadradinho, símbolo de mais, esse quadradinho, símbolo de mais, esse quadradinho e assim por diante. Tudo bem, a gente consegue fazer isso aqui com as frutas. Igual uma fruta, mais outra fruta. E percebam que aqui eu estou dizendo outra fruta, mas eu estou marcando o quadradinho, a célula, onde eu tenho a quantidade daquela fruta, né? Vou somando cada uma delas, e onde eu termino de colocar um operando, como tem aqui esse símbolozinho sublinhado cinza, ele já me dá uma prévia do resultado. Aqui, que são só 5 frutas, é fácil da gente fazer essa operação. Mas imagina que tu tem 50 frutas, 200 frutas para somar, ou que tu tem uma quantidade que está isolada em várias células diferentes, até em várias planilhas, se tu quiser. Fica muito trabalhoso, né? Então tem uma forma muito mais simples de fazer isso, e é através das funções. Uma função é um nome que a gente vai utilizar dentro de uma fórmula para fazer um cálculo que é mais comum ou que é mais complicado. Então, nesse caso, eu quero somar várias coisas. Bom, a planilha é feita para tu digitar muitos valores e somar diversos valores, é uma das coisas mais básicas que tem. Então, é certo que tem uma função que facilita tu somar diversos valores de uma vez. Nesse caso, para tu utilizar uma função dentro de uma fórmula, ou seja, eu já preciso começar com o símbolo de igual, eu vou escrever um nome, e aqui ele está me dando uma sugestão. Tá vendo? Eu vou escrever um nome, nesse caso, quando eu quero somar várias coisas, o nome é exatamente soma, S-O-M-A, e aí eu abro parênteses. Toda função tem essa estrutura, que vai ter um nome seguido de alguma coisa entre parênteses. Esse alguma coisa pode ser um valor, pode ser 4, 5, 10 valores, ou pode ser uma quantidade quase infinita de valores. Aqui na soma, por exemplo, a gente pode ver nessa ajuda embaixo que eu tenho que digitar o primeiro valor, o segundo valor, o terceiro valor, qualquer quantidade de valores. Ou eu posso botar uma lista de valores, aqui eu tenho A2, 2 pontos, A100, é para me indicar uma lista. Então, todos os valores a partir do A2 até o A100. Quando eu boto ponto e vírgula, é para separar um grupo de outro grupo. Esse meu outro grupo é o número 101. Então, ele vai pegar tudo o que está nessas A2 até A100 e somar com o número 101. E isso vai ser o resultado da minha soma. No meu caso, se eu quero somar estes 5 valores aqui, eu posso fazer o primeiro valor, ponto e vírgula, o segundo valor, ponto e vírgula, o terceiro, ponto e vírgula, o quarto, ponto e vírgula, o quinto. Mas desse jeito, é a mesma coisa, e lógico o resultado vai ser o mesmo, né? Mas é a mesma coisa do que fazer com o símbolo de mais. Só que ao invés de escrever o símbolo de mais, eu escrevi a palavra soma. Não me ajuda muito. Mas aquela outra estratégia de colocar o 2 pontos me facilita. Porque quando eu clico e arrasto para uma área, ele já preenche com a simbologia do 2 pontos, que significa a partir de um lugar até outro. Então ele vai, a partir do A2, incluir tudo até chegar no A6, inclusive. Então, quando eu selecionei aqueles valores, a gente consegue identificar aqui pelo pontilhado amarelo que fica, e amarelo aqui em cima também, ele vai incluir todos aqueles 5 valores para calcular a nossa soma. Desse jeito, não importa se eu tenho 2 valores ou se eu tenho 200 valores, eu vou escrever só 2 coisas na minha fórmula, o ponto de início e o ponto de fim. Fica bem mais prático a gente pegar uma lista grande de valores para fazer alguma operação sobre elas. Uma outra coisa que a gente pode fazer, como eu mostrei com o ponto e vírgula, a gente separa 2 grupos, e se, por exemplo, eu quisesse saber quantas frutas eu tenho, exceto laranjas, eu poderia calcular uma soma, mas aí eu vou pegar, deixa eu tirar essa ajuda daqui, vou pegar o que vem antes das laranjas e botar um ponto e vírgula para separar do grupo do que vem depois das laranjas. Claro que eu também teria uma outra alternativa. Eu posso pegar tudo que eu tenho de frutas e depois subtrair
o que eu tenho de laranjas. O resultado sempre vai ser o mesmo, né? Mesmo que eu mude esse valor aqui. Vou alterar as 15 laranjas, essas duas linhas tem que alterar, assim como o meu total de todas as frutas. Então, a gente tem diversas alternativas de realizar os cálculos, mas as coisas mais comuns, como fazer uma média, fazer uma soma, acabam sendo muito mais simples da gente fazer em uma lista onde tudo está na mesma coluna ou na mesma linha, ou mesmo no mesmo agrupamento de várias linhas e colunas, através das funções, do que eu digitar um valor por vez. Além dessas operações, por exemplo, eu posso ter outras que são mais complicadas de fazer. Por exemplo, como é que eu vou descobrir qual é a maior quantidade de frutas que eu tenho? Então, eu posso visualmente olhar para a minha tabela, e aí eu vejo aqui que eu tenho 80 caquis. Ok, mas e se eu tivesse, de novo, centenas de frutas que não cabe tudo na mesma página? Um jeito de fazer isso é uma outra função, chamada máximo. E eu tenho que colocar com acento, se eu não colocar o acento não funciona. Do mesmo jeito que a soma, quando eu coloco entre os parênteses do máximo toda uma lista de coisas, fecho os parênteses, dou um enter, ele vai me dizer qual que é o maior valor de toda aquela lista. Do mesmo jeito do máximo, eu tenho o mínimo. Tem diversas outras funções, algumas de estatística, algumas de trigonometria, outras de encontrar valores dentro da tabela, algumas que trabalham com texto, e a gente vai falar de uma ou duas dessas mais para frente. Mas como é que eu encontro, como é que eu sei que tipos de opções eu tenho para as funções que eu posso utilizar na minha tabela? Para fazer isso, a gente tem um botão chamado funções. Aqui a gente tem a nossa barra de fórmula, certo? Que é onde fica o que está realmente escrito em alguma célula. Se eu olho para essa célula A8, ela está aparecendo o número 172 na minha página, né, na minha planilha. Só que quando eu clico nela e olho para a barra de fórmulas, eu vejo que na realidade eu tenho uma fórmula, né, porque começa com igual, que possui uma função, a função soma, utilizando diversos valores. A diferença do valor que está sendo calculado para a fórmula que é utilizada para calcular aquele valor é que quando eu tenho uma fórmula e eu não tenho um valor puro, como é o caso aqui da A2, por exemplo, se eu mudar alguma coisa na minha planilha, o A2 nunca muda. Mas se eu mudar alguma coisa na minha planilha, o meu A8, que tem a fórmula, muda. Eu estava falando que na fórmula a gente pode botar diversas funções diferentes e eu tenho um botão de funções. Então, eu não preciso utilizar a barra de fórmulas, mas eu posso selecionar a célula onde eu quero o resultado e encontrar esse botão de funções, que no caso do Google Planilhas é esse símbolo de somatório. No Excel e no Calc, por exemplo, eu tenho o botão de funções, fica junto com a barra de fórmulas, é o FX que tem do lado da barra de fórmulas. E ele tem um símbolo na sua barra, tanto no Excel quanto no Calc, que é um símbolo de somatório, que é para a função soma, já que ela é a mais comum. Aqui no caso do Google Planilhas, quando eu clicar no botão funções, ele vai ter as mais comuns e vai ter diversas listas dos tipos de funções que eu posso ter. Então aqui eu tenho todas as minhas funções, aqui eu tenho as de engenharia, de estatística, financeiras, funções relacionadas a sistemas do Google e assim por diante. Então, tem diversas coisas diferentes que a gente pode fazer através das funções. Eu posso calcular senos, cossenos e não sei o que mais. Tem muitas opções do que a gente pode fazer ali. Deem uma olhada nas funções, nas coisas de matemática que vocês acham mais difícil e identifiquem se não tem uma função que faz o cálculo para ti só preenchendo alguns valores. No cosseno, por exemplo, eu posso pedir o cosseno de algum ângulo, fornecido em radianos aqui no caso, e quando eu colocar entre parênteses, eu tenho que dizer ângulo. Então aqui, ó, se eu botar 3,14, que seria π, qual é o cosseno do ângulo que equivale a π radianos? Fica aí para a professora de matemática. Até a próxima aula.